Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos aqui com o médico psiquiatra Cláudio Teixeira. Cláudio, na semana passada eu tive a oportunidade, com outro programa que eu tenho aqui na rede, de visitar a clínica de dependência química Vida Amor. E lá são aproximadamente 23 internos que fazem um regime de internato de no máximo 9 meses. E lá o interessante é que você pode ir embora voluntariamente a hora que você quer. E todos que eu entrevistei lá se recusam a ir. E o mais importante disso tudo é que lá existe um púlpito e lá existe o trabalho espiritual muito forte. E antes de entrarmos em outros assuntos aqui, que a gente tem muita coisa boa para conversar ainda, onde que se encaixa, qual a necessidade e qual a participação na cura, seja do dependente, do depressivo, do crise de pânico, da espiritualidade? A espiritualidade dá sentido à vida do indivíduo. Porque se você pensar bem, a vida tem problemas o tempo todo. E você viver para enfrentar problemas, qual o sentido que tem isso? A espiritualidade justamente responde. Existe um porquê viver. Se você vive só para ficar resolvendo problemas, você não vive, você sobrevive. Mas se você tem um propósito, se você enxerga que existe algo maior do que essas dificuldades, esses problemas da vida, você encontra sentido. Você encontra vontade. E a partir do momento que você tem vontade, você tem motivação para viver. A fome de viver, né? A fome de viver. Existe, eu não estou querendo nem entrar na parte religiosa não, porque não é a minha área. Um pastor, um padre, ou qualquer um líder religioso, isso, vai falar com mais propriedade sobre a parte religiosa. Estou falando do ponto de vista mental. Do ponto de vista mental, a espiritualidade dá preenchimento ao indivíduo, dá sentido, dá propósito dele viver, dele suportar as dificuldades, dele e principalmente esse preenchimento vivencial vai dar o que a gente chama de felicidade. A felicidade de não estar na euforia, na alegria. A felicidade está nesse preenchimento, nesse equilíbrio. Esse bem-estar interno. Que a gente pode colocar de maneira, entre aspas, né, uma paz interior. É isso que muitas vezes as pessoas que conseguem esse preenchimento de forma bem plena, fala, eu tenho paz interior. Entendeu? E isso que, vamos dizer assim, eu percebo faltar no indivíduo com pânico, no indivíduo com depressão, na situação igual do Fábio Assunção, né? Se você pegar entrevistas, falas que ele tem, você percebe que existe um vazio. Quando ele fala um pouco de si, você percebe que existe um vazio. Espera aí, tem dinheiro, tem status, e é vazio. Existe um vazio, não existe um preenchimento vivencial nesses indivíduos que estão adoecendo. Então, no meu dia a dia, tendo muitos pacientes por dia, e acabo identificando, existe sempre esse vazio vivencial. Tem algumas pessoas mais, outras menos. A prova é o que diz até algumas músicas espiritualizadas, né? A prova de não sermos consumidos, né? Sim, exatamente. Exatamente. Você já está mais que provado. Você viver para ter alegria está errado. Porque alegria é algo muito fugaz, muito pequeno. Na realidade, a partir do momento que você fica sem esse momento de euforia, de bem-estar, vem o tédio. É você desejar ter essa alegria novamente.
Não preenche. Aí Pelo contraste, esvazia o Você indivíduo. tocou até de um ponto importante. Né, a gente está aqui para conversar, não tem como fugir desses assuntos. Nós temos as redes sociais hoje e é óbvio que é impossível achar que aquela aparente alegria constante de 24 horas ocorra. Na sua opinião, eu acho isso, na sua opinião, ali também é um pouco do retrato desse vazio sendo trocado por uma falsa imagem de alegria? Com certeza. Hoje, vivemos o que a gente chama sociedade Facebook. Sim, sim. Entendeu? Em que se busca sempre o positivo, mas uma busca por necessidade. Quando você busca por necessidade, é porque falta em si. Você não se basta. Você não se basta. Exatamente. Se você está buscando, porque falta em si. E a sociedade fica nessa busca insana por algo que não se encontra. A introspecção não foi feita, né? E aí eu te faço uma pergunta, doutor. Nós sabemos que... Vamos ver se eu consigo colocar de uma forma muito correta, né, para quem está nos assistindo. Eu vou fazer a pergunta até o contrário. Toda pessoa obrigatoriamente, ou necessariamente, ou fatalmente, vai passar pelo menos uma vez na vida por um deserto? Com certeza. Absoluta? Com certeza. E dentro disso, desse deserto, acontece a mudança necessária para a pessoa se tornar melhor no que se diz nesse vazio? Ou tem gente que infelizmente não consegue aproveitar isso? Não consegue. Porque isso é um aproveitamento, não é? Isso seria o ideal. Só que, infelizmente, não se tem hoje esse pensamento dentro da sua própria cultura. Normalmente as pessoas se tornam vítimas. Perdi emprego. Perdi emprego por conta da crise. Perdi emprego por conta disso. Estou sem dinheiro por conta daquilo. É a vitimização, né? Entendeu? Eles não pensam que talvez ele perdeu emprego porque ele não foi um bom funcionário. Está com dificuldade financeira porque tomou muitas decisões erradas no passado e está colhendo o que plantou. Está aí a história de dizer que Deus não é culpado, né? Exatamente. Será que Deus fez sua dívida para você? E agora você está no desespero para pagar? Por conta que a economia está muito ruim? Essa que é a questão. Na vida, a gente colhe o que planta. Por isso é importante a gente, dia a dia, tomar muito cuidado em tudo que faz. Eu percebo muitas pessoas vivendo no automático. Vivendo no automático. Na busca dessa felicidade, Facebook, dessa alegria, Facebook aí, resolvendo os problemas com metas que muitas vezes não consegue ou realmente... Ou já sabe que não serão alcançadas, né? Entendeu? Então, existe muita gente sobrevivendo no nosso dia a dia. Por isso que a depressão hoje está uma epidemia. Não é porque a indústria farmacêutica está querendo que as pessoas fazem uma propaganda de mídia ou dentro da área de saúde para as pessoas que estão deprimidas, sim, e muito. E te falo, existe muito mais pessoas sem tratamento do que em tratamento. O que é mais grave, né? O que é mais grave. Porque tem o reconhecimento também de saber o que tem, né? Exatamente. Porque isso te salva. Exatamente. Quantas e quantas pessoas eu chego lá no consultório estão há 5, 10 anos deprimidas sem tratamento? É muito tempo a recuperar, né? Sem tratamento. Agora, e aí vem outro ponto que eu acho importante, que a conversa vai tomando outro rumo, né? Sim. Mas falamos da questão do deserto. Aí você chega para eu acho que as pessoas que passam e conseguem o que o senhor colocou, tirar o positivo disso, incrível que pareça, dizer aquilo ali foi bom para mim, é meio duro falar isso, né? Sim. Mas tem gente que entende que aquilo ali foi bom. Foi bom para um monte de coisa, para uma abertura espiritual, para um olhar mais carinhoso, de entender realmente que precisa das outras pessoas, que precisa divulgar o amor, mas aí você chega... ultrapassou o deserto e encontra alguém que você vê nitidamente que está nele. O que você fala para ele?
esse indivíduo tem que primeiro ser acolhido. Ele tem que sentir que não está sozinho. Porque o pior do deserto, o pior da dificuldade, o pior do sofrimento psíquico é se sentir sozinho. Então, primeiro momento, não adianta falar, não pensa desse jeito, não, vai resolver. Não adianta falar isso para esse indivíduo. Você tem que acolher inicialmente, tem que entender. Você desconstrói ele primeiro com amor, né? Com amor. E a partir do momento que ele não se sente só, ele tem condição de se organizar minimamente. E não tomar todas as decisões sozinhas. Né? De se tomar todas as decisões. E, principalmente, ele tem um fortalecimento. A partir desse fortalecimento é que se pode, vamos dizer assim, buscar o reconhecimento. O que deu errado? O ser humano só muda no sofrimento. Se está tudo bem, por que vai mudar? É verdade. Se está tudo bem, por que vai mudar? Então, esse é um momento do indivíduo olhar para a sua vida. Isso que eu, no meu consultório, eu busco, isso que qualquer pessoa no seu dia a dia, quando tem alguém próximo, alguém que queira ajudar, tem que chegar para o indivíduo. Depois desse acolhimento, assim, vamos pensar um pouquinho o que aconteceu com você? Então, olhar para a vida e, a partir da motivação do sofrimento que teve, buscar a mudança. Não, eu não podia ter feito aquela dívida. Eu poderia ter sido funcionário melhor. Eu não estaria nessa situação se eu não errasse dessa forma lá atrás. Eu poderia ter, dentro dos relacionamentos, agido de uma forma diferente. Você sai do momento da vitimização para o momento da autoavaliação. Da autoavaliação e da reconstrução. O deserto, o sofrimento humano só tem sentido se você pode gerar a motivação para um indivíduo melhor. Plantar a flor na pedra, né? Um indivíduo melhor a partir dali. Só tem sentido o sofrimento para o ser humano dessa forma. Então é como se dissesse, são premiados aqueles que conseguem sair disso da forma como o senhor está colocando. Dessa forma. Porque vai poder passar para os outros uma experiência melhor. Com certeza. E crescimento. Repito, é no sofrimento que se cresce. É na escola que se cresce? Não. Na escola não se aprende. É quando você é testado realmente na sua forma mais forte, né? Na escola, tem um pós-doutorado. Quantos pacientes que eu tenho lá no meu consultório tem pós-doutorado, doutorado? Nem ali. Mas que se cresce. Agora, é importante lembrar também que, então nós estamos falando aqui em tese do deserto passado pelos adultos, mas nós sabemos que crianças também sofrem problemas graves, né, psicológicos. Eu não consigo imaginar o senhor diante de uma criança de 6, 7 anos com depressão. Então, Cláudio, como é que é viver isso e como é que é descobrir dentro dessa criança o porquê disso? O que pode levar uma criança a ter uma depressão com 7 anos, com 8 anos de idade? A depressão na criança é algo recente. Recente no estudo ou recente no sintoma? Não, recente do ponto de vista de se falar em... Sim. Eu acho que me faltou... Entendi. Não foi claro. Se falar em depressão em criança é de 20 anos para cá. Não se percebe até 20 anos atrás, não se percebia até 20 anos atrás que a criança é muito vulnerável ao sofrimento. Na realidade, hoje, a gente tem uma outra perspectiva. A criança é vulnerável à negligência. Hoje, na sociedade, existe um grande número de crianças que, na realidade, são criadas por familiares e por babás. Porque todo mundo trabalhando.
A própria saída da mulher para o mercado de trabalho, né? Não estou criticando as pessoas que fazem isso. Mas desculpe te interromper, um amigo meu falou, Cláudio, me chama de Claudinho, a minha filha anda igual a funcionária lá de casa. Exatamente. Tá andando igual, come igual. Exatamente. É um formato da nossa sociedade, mas a gente tem que começar a olhar e ver o que pode ser mudado do ponto de vista a garantir a essa criança algo de maior proteção, de melhor desenvolvimento. Vários estudos já comprovaram que até 6 anos de idade existe um impacto muito grande de tudo que ocorrer dentro dessa criança. Até 6 anos. Até 6 anos de idade. Falando, na vida toda, não, eu tô entendendo. Mas durante esses primeiros 6 anos, mas principalmente, vamos colocar 2 a 4 anos, existe um impacto muito grande. Qualquer falta que existir, ou qualquer excesso que existir durante esse momento inicial, vai representar consequências para a vida toda para esse indivíduo. Lógico que algumas crianças suportam melhor e outras crianças suportam menos. Vamos dizer assim, as faltas e os excessos que ocorram nessa. E eu sempre falo, depressão é consequência de sofrimento. Não existe nenhum quadro depressivo que o sofrimento não antecedeu. Então, a criança sofrendo, ela pode deprimir, sim. Pode. A criança não tem preocupação, mas tem medo. Que de repente é pior, né? Tem angústia. A criança não tem responsabilidade, mas ela se vê como algo importante dentro da família. Isso é uma responsabilidade. Claro. Então, essas concepções que até pouco tempo atrás existiam, na realidade, caíram por terra. As crianças deprimem, sim, consequente de um sofrimento. E, no formato atual da nossa sociedade, as crianças estão sofrendo muito. Nós estamos aqui com o médico Cláudio Teixeira e antes de irmos para o intervalo, eu vou deixar uma pergunta aqui com ele no ar, até porque para a gente poder fazer com que vocês continuem conosco aqui. Cláudio Teixeira, nós vamos conversar no próximo bloco, eu vou deixar a pergunta. Qual a solução, a principal solução para quem tem depressão? Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.